palpita sempre vibrante. As noites enluaradas sempre, sempre são formosas. São também as madrugadas mais serenas, bonançosas. Outra terra, pois assim, não terá tantos encantos. Só Quatá será para mim o mais belo dos recantos. Ó terra dos meus amores, é Quatá exuberante, a vida cheia de flores, palpita sempre vibrante. Olá, quataense amigo, quataense amiga. Estamos aqui mais uma vez, uma entrevista, recordando o passado, memórias do ontem. Esse projeto é um projeto cultural do Ministério da Cultura, Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar 195 de 2022, e também em conjunto com a Prefeitura Municipal de Quatá, em especial através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ao qual agradecemos aqui expressamente o secretário Gustavo Pelizari. E estamos aqui hoje, mais uma vez, para trazer a vocês, telespectadores e ouvintes, uma rememoração, o resgate das memórias antigas da nossa cidade, já pensando no futuro, não é? Então, meu nome é Luiz Geraldo Floeter Guimarães, sou quataense, historiador e advogado aqui nessa cidade de Quatá. E hoje estamos aqui com muito prazer e muita felicidade que aceitou prontamente o nosso convite, o Sr. Vardeli Dallapria, o nosso querido Lili, que está aqui hoje para falar também um pouquinho sobre sua vida, sobre o passado e sobre a vivência aqui na nossa cidade. Sr. Lili, um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nos sentimos muito felizes, lisonjeados com a sua aceitação e com a sua participação. Agradecemos já de antemão, uma pessoa extremamente querida, alegre e que a gente tem uma amizade muito grande. Então, o seu Lili está aqui hoje conosco e vai fazer primeiro a sua apresentação. Apresente-se, seu Lili, para aí aos nossos ouvintes aí, falando o seu nome, a sua data de nascimento, quataense da Gema também. Sim, com todo prazer, mas antes de mais nada, manifestar minha alegria de estar aqui com vocês e poder prestar alguma informação de vida daquilo que a gente passou por aqui. Eu sou Vardeli Dallapria, com o apelido de Lili, para a vida toda. Sou nascido aqui no município, na fazenda, em 31 de janeiro de 1941. Então, quem tem a minha idade, quem vive tem história. Quem tem a minha idade tem mais história porque viveu mais. Pode ser, às vezes, rica ou não, mas a verdade é que nós estamos aqui numa situação de prestar uma informação daquilo que a gente viveu até aqui, né? Então, nesse contexto, a gente está à disposição aqui para informar o que foi de bom e muito bom aqui para nós nessa vida, que nós estamos bem, né? Confortavelmente participando de uma comunidade para nós de excelente qualidade, tudo bem, os amigos são inúmeros
e os amigos e os companheiros de vivência são inúmeros, nós estamos aqui à disposição, né? Vale lembrar que a gente pautou a vida sempre a partir da fazenda onde eu fiquei, morei, até me casar para depois mudar para a cidade. Então eu tenho uma vivência de habitar o sítio, zona rural. Egresso da zona rural do município de Quatá. No princípio, nós estudamos numa escola rural, na fazenda São Luís. Íamos caminhando, era cerca de 3 quilômetros mais ou menos, para chegar à escola, né? E a partir do terceiro ano aí nós partimos para a cidade para estudar também, né? E aí nós mudamos a condução. Ao invés de ser a pé, nós vimos com cavalo. A cavalo. Com cavalo. Tinha aqui um quintal de uma residência aqui que deixava que a gente permitia que a gente deixasse os cavalos auxiliados ali, e era onde a gente deixava os cavalos durante o tempo da aula que a gente tinha. Vinha cavalo, acabava a aula e ia embora para casa a cavalo. Privilegiados, hein? Porque Sem dúvida. a maioria tinha que caminhar A pé. a pé. Não era tão longe, mas também não era tão perto. Essa informação eu acho que é um tipo de coisa mais ou menos fundamental, porque a maioria das pessoas, a grande maioria, não tem o olhar, não consegue identificar esse tipo de atividade. Você vinha na escola e voltava a cavalo. E na época que nós passamos ao ginasial, na época ginasial, hoje é da 5ª ou 8ª do primeiro grau, a gente às vezes 2 ou até 3 vezes por semana voltava para as aulas de educação física que eram posterior ao horário de aula. Eles eram adicionais à aula da gente. Então nós tivemos esse tipo de vivência toda até chegar à juventude, quando nós tivemos que sair para estudar. Eu saí para estudar, fui para São Paulo estudar. Quando me formei, nas 2 opções que teve, eu retornei para Quatá trabalhando aqui como profissional. O senhor se formou em quê? O senhor se formou em quê? Em Química. Química. Em Química, e vim trabalhar numa fábrica, numa indústria que tinha aqui que fazia óleo comestível. Certo. Óleo comestível de caroço de algodão, de soja, de milho e principalmente de amendoim. Famosa em Noldeza? Famosa em Noldeza. Que bom. Essa era realmente, foi uma indústria. Ela existia aqui no fim na rua Comendador José Jorge, né? Ficou em atividade até o ano de 69. Eu trabalhei na indústria de 62 a 69. Tá. Vamos sair. Posteriormente a isso, eu me enganjei no sistema de ensino na educação por conta de que não tinha professores de áreas técnicas e queria se fundar aqui o secundário, 2º grau, seria o colegial. Na época,
o colegial era dividido, né? Então, mas aí ficou o segundo grau. Eu fui professor de química, física, biologia e algumas coisas mais para fundar justamente criar, não fundar, criar o ensino de segundo grau. Na época ainda não havia, né? Não havia. E havia necessidade. As pessoas iam para fora, né? Já tinha público suficiente. Então, sim, mesmo eu ainda trabalhando na indústria, foi facilitada a minha atividade por conta da diretoria da Georgia, para poder abrir o curso para servir para os filhos dos funcionários dele. Ah, sim. A Inoldesa, para quem não sabe, também era uma empresa do grupo José George, né? Das empresas José George, né? Que tinha aqui em Coatá. Inclusive, essa questão da Inoldesa, muita gente não sabe, né? Que ela ficava realmente no final da Avenida Comendador José George. Hoje a gente vê, porque a avenida não tem, ela é inteira, né? Mas antigamente ali, onde foi uma época a Coopercom, que ali é onde é a Secretaria da Casa da Agricultura, né? Isso. Ali tinha uma entrada, então a rua ali parava, né? Na verdade, ali era a antiga Inoldesa. Muita gente não sabe, mas aqueles prédios lá eram da Inoldesa, né? Da Inoldesa. Legal. Então, hoje existe o resquício deles lá, né? Que tem muitos prédios que ainda eram da Inoldesa, né? Que ficou patrimônio, e outros foram usados, mas era a indústria. Aí depois posteriormente a isso, eu fiquei militando na educação. Na educação. Aí, professor, depois eu fui prestar serviço de educação como professor em Paraguaçu, mas aqui continuei com Coatá. E acabei depois passando para administração e fiquei aqui, mas me aposentei no Chiquinho. Como já na parte administrativa, né? Na parte administrativa. O senhor chegou a ser diretor também ou não? Foi, né? A direção, né? É diretor adjunto. Tá, certo. Eu fui diretor do curso noturno 20 anos. Nossa. Chegou Coatá a ter algum curso técnico específico de química? Não, né? Na época ainda não. Não, ainda não. Que hoje em dia tem, né? Eu dei aula no colégio agrícola, mas ainda era só técnico agrícola. Técnico agrícola. Não tinha a diversificação de cursos que tem hoje. Então, no mais, eu tive uma participação assim que na vida da cidade, porque eu sou sócio fundador do Saci, sócio fundador do Rotary Club, fui presidente da PAI e assim de outras entidades que estiveram por aí, que de menos coisa, mas os que ficaram mesmo foi justamente isso. Na política, eu nunca participei de eleições políticas assim, eu nunca me pretendi, né? Apesar de ter, na época, que era mais jovem, ter sido solicitado, essas coisas, mas eu resolvi não participar politicamente. Mas sempre teve uma grande participação social, né? Sim. Na parte social, né? Como componente da sociedade como um todo. Se destaca alguns eventos que eu acho que seria bom até falar. Pois não. Hoje, a PAI de Coatá tem um acervo muito grande, muito bom, uma característica que é de fazer inveja para muitas entidades aqui da região, né? E foi feito
quando eu era presidente da diretoria que construiu tudo aquilo lá. Eu fui presidente na PAI durante 9 anos. Nossa, 9 anos. E antes, quando nós entramos, a atividade da PAI era num prédio emprestado, um prédio alugado do lar. Mas depois nós construímos a nossa... eu lembro que lá no Leais, no fundo, teve muitos anos, né, a PAI? Muitos anos. Foi lá. Não, desde que fundou, até que nós montamos, Sim. foi lá. Era um prédio cedido, uma área cedida pelo Leais. E a gente depois conseguiu construir. E por mais, tem essa questão do Rotary Club, que a gente refundou aqui. Eu sou sócio refundador do Rotary Club. Certo. Fui presidente do Rotary Club. Fui presidente também do SACI. Certo. Né? O SACI nós fundamos da base até tudo, né? Até que quando foi criadas as piscinas, eu estava sempre participando da executiva deles, né? Então, da diretoria executiva. Então fica aí o Clube SACI foi uma contribuição. Sim, né? E o Clube SACI foi muito importante para a cidade, né? Porque eu acho que numa época o lazer era escasso, né? Não havia muito lazer, né? Não. E o SACI ajudou a trazer essa... Não, para você ter uma ideia, o SACI foi fundado a partir de uma necessidade de você fazer, vamos dizer, ter as festividades de carnaval, essa coisa toda, com a interdição do Getúlio Vargas. Ele foi interditado, não podia ser usado mais. Como salão. Como salão, e aí foi construído rapidamente a estrutura que está lá, foi construída e o primeiro carnaval do SACI foi feito assim. Paredes, um piso e muita gente querendo entrar, se divertir. Porque Quatá teve um carnaval que foi muito assim, evidente na região toda, por participação, por vinda de pessoas, de visitantes para participar do carnaval, porque foi realmente muito marcante, né, na sociedade. O tempo de carnaval de Quatá, porque começou a pegar fama, porque era bom de participar, era uma festa gostosa. Vinha muita gente de fora, né? Muita gente. A gente chegou a presenciar uma boa parte. O carnaval em Quatá, hoje a gente vê até com uma certa tristeza, uma mudança significativa. Essa mudança também é própria da cultura, né, seu Lili? Sim. Vai mudando com o passar do tempo, mas como lazer, e especificamente o carnaval em Quatá sempre foi muito marcante, né, com a vinda de muitos blocos, de pessoas que vinham de fora, né, participar e presenciar, né, e isso foi realmente muito marcante, né? Muito marcante, né? Além do mais, a gente sempre participou dos esportes, né? Eu sempre joguei futebol, sempre na base do futebol. Certo. E depois um pouco mais jogando futebol de salão, né? Até que um ponto que chegou que a gente disputava alguns campeonatos de futebol de salão assim, e eu era o vovô do pessoal. O jogador mais velho que tinha jogando futebol de salão atuando era eu. Então, mas era bem divertido, foi fundamental para a vida da gente, né? E como está sendo fundamental para a comunidade. Hoje tem um SACI que aí representa o divertimento, o lazer da sociedade de uma forma integral, com piscina, salão
bailes e reuniões e cedia eventos públicos, cedia eventos particulares, casamentos e festas. É o Saci que a gente ajudou a levantar. Sim, Né? sem dúvida. E O senhor ficou na fazenda, né? Até que idade, mais ou menos? 29 anos. 29 anos. É. Só veio para a cidade depois que casou. Depois casei. Aí fincou as raízes aí na área rural, urbana, né? Mas assim, e a vivência dessa história do passado? Porque ainda aqui no sítio, né, ainda aqui na zona rural, o senhor devia vir muito para Quatá. Não, toda hora. Praticamente, não só por isso que eu trabalhei, eu residia na fazenda e vinha. Ah, também. E vinha trabalhar. Todo dia trabalhar. E trabalhar naquela época não era... era meio... vamos dizer, o ritmo de serviço. Não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada. A gente participava, fazia conforme a real necessidade. Na realidade da época, né? Sim, sim. Era a realidade da época. Sim, né? sim. E aí no dedo ele não trabalhava com um sistema de caldeira e coisas quentes, que não podia interromper o serviço, era direto. Seu Vilinho, agora o senhor está falando da Inodesa, eu me lembrei também de um fato que até... E aquela história do incêndio lá na Inodesa? Porque parece-me que algumas pessoas falam que aquilo foi bem assim, marcante também, né? Foi muito uma história marcante. Então, já como história que nós estamos contando aqui, se o senhor puder contar um pouquinho sobre isso? Opa! Sim! O que foi que aconteceu? Como que foi? O que o senhor vivenciou? Na verdade, a evidência que ficou para nós que eu era o chefe da área industrial da Inodesa na época. Certo. A evidência que ficou foi que foi um circuito elétrico qualquer que tenha pego, só que pegou num depósito isolado que era fardos de linter, um algodão de uma pior qualidade que ficava depositado, né? Mas era altamente inflamável, tudo, né? E aí nós ficamos batalhando um bom tempo. Veio bombeiro daquele tempo, só tinha bombeiro presidente. Nossa. No princípio nós combatemos o incêndio com os nossos recursos, porque tinha hidrante no rodeio, tinha tudo. Tinha um tanque de resfriamento de água que a gente usava com mais de 500 mil litros, então nós tivemos oportunidade de... Só que foi uma atuação toda nossa, toda da equipe da coisa, até chegar bombeiro de prudência e tal, isso aqui. Naquele tempo a comunicação não era o que é hoje. Sim. Né? E depois foi... O senhor se lembra o ano que foi, senhor Vilinho? Que ano que foi? Não lembro especificamente o ano que foi, mas deve ter sido 64 ou 65. Certo. Porque diz que a comunidade também ficou assim em choque, né? Ficou muito. Porque a gente trabalhava e tinha um tanque de um produto que a gente fazia a extração final do óleo. Esse tanque era, vamos dizer, era parecido com... Esse produto era parecido com uma gasolina qualquer, vai. Era produto derivado do petróleo, chamava heptano, né? E esse tanque, eu tinha abastecido ele um dia antes do incêndio. Então estava lotado. E era vizinho, contíguo à área, né? Onde tinha o foco. Só tinha uma rua no meio. Né? Mas não chegou a pegar nesse... Não. Isso daqui a gente isolou quando eu fui avisado, porque a gente tinha terminado o turno e estava tudo em ordem.
né? E aí eu fui para casa, e quando estava em casa, eles foram lá me avisar, porque naquele tempo não tinha telefone não. Foram lá me avisar, eu estava preparado para ir para uma festa, para um baile, né? E aí, do jeito que vim, já começamos, porque eu é que determinava. Mas a turma já tinha tomado conta. Quanto tempo demorou? Foi rápido? O incêndio? Não, ficou até de manhã. Ou mais, ficou quase um dia inteiro. A noite inteira. A noite inteira? A noite inteira. Poxa. Nós ficamos combatendo. E teve muitos danos, seu Lili, ou não? Não, primeiro, quer dizer, pegou fogo, depois nós ficamos combatendo o resíduo do fogo por muito tempo. Porque você deixava e aquele algodão ia queimando às vezes vagarosamente. Aí começava a recrudescer outra vez, nós íamos lá e tinha desmoronado a cobertura, mas nós tínhamos conseguido defender a parte que ficou, que tinha farelo depositado, que era um produto de mais valor. Então ficou restrito a área do algodão, desse líder, que era um produto que usa para fazer papelão, essas coisas todas. Certo. Mas ficou bastante tempo. Nós, a turma da fábrica ficou ali, os bombeiros ficaram aqui mais de 3 dias com a gente, né, com caminhões e tal. Meio de prontidão. De prontidão. Né? Mas a gente ficou... Foi um susto grande porque não tomou conta da fábrica não, foi só um pano. Só uma parte, né? Só uma parte. Tá. Senhor Lili, e nessa questão de história, isso é uma história muito interessante, quem não sabia, olha, uma história muito legal do nosso passado de Quatá. Infância. O que o senhor lembra da infância? História da infância. Como que era a infância na sua época? A infância era, para mim, foi restrita à área rural. Certo. Né? Então era a época da escola, tem umas coisas características, por exemplo, que a gente ia para a escola e a merenda ia num caldeirãozinho. A gente que levava a merenda para comer na escola. Tipo uma marmita. Era uma marmita, só que na época a marmita não era prática como... Então era um caldeirãozinho, conhecia comida ali e levava comida mesmo. Nossa. Então era... E no mais a infância era pescar, né? Sair para pescar, para fazer as coisas, então, não sei o quê. E esporte. Esporte se resumia justamente no futebol, né? Sim. Até que a gente foi evoluindo, porque nós tínhamos na fazenda, na área da fazenda, além dos meninos e meninas da colônia, porque como era uma fazenda que se prestava, apesar de ser uma fazenda pequena, não era de porte grande não, se prestava a cultura do café, o café exigia muita gente. Então a fazenda tinha, por exemplo, assim, a gente chegou a ter 17 casas de empregados. Nossa. Sabe? Então tinha lá as áreas de lazer da gente, para esses meninos e nós, que eram os patronos nós éramos em 4 jovens, mais ou menos, 4 meninos da mesma idade. Uma diferença aí de 3 a 4 anos, e fora os meninos que tinham ali. Então nós tínhamos um campinho de futebol, tínhamos... meu pai gostava muito de jogar bocha, então tinha jogo de bocha, ele reunia muita gente das fazendas próximas, né? E era, assim,
uma comunidade bem divertida, bem alegre. Quem jogava bocha jogava, quem não jogava ia jogar baralho, quem não ia jogar baralho, um baralho velho, rasgado, mas ele estava lá jogando, né? Jogavam dama, e era esse o joguinho que tinha na época. E a molecada ia jogar futebol, se divertir. Vocês acabavam sendo praticamente uma família ali, né? Não, uma família toda. Né? A ponto de a gente ter, depois mais adolescente, Sim. De ter um time de futebol que frequentava a fazenda, com gente que ia da cidade, com jogadores que iam da cidade, né? Nós nos reunimos, pegávamos os cavalos que tinha disponível, montávamos os cavalos e íamos fazer jogo nas fazendas vizinhas, né? Então, era um time de futebol montado a cavalo. Diferente, né? Tinha lá um empregado que acompanhava a gente, e aí ele chegava lá, ficava tomando conta dos cavalos, para não fugir, a gente ficava a pé. Mas nós íamos, teve... Uma vez por semana, normalmente? Só os domingos. Só os domingos. Só os domingos. E aí vinham também para a cidade também para fazer jogo? Não, aqui não. Nós éramos... E como é que era o nome do time? Não tinha. Não tinha nome? Não. Lá era mais ou menos assim, né? Vem lá, a turma lá da fazenda do Lapria, né? A turma da fazenda do Lapria vem jogar aqui. Então, e olha, uma novidade que a pessoa é interessante, porque quando você se reunia, aí tinha, normalmente o refrigerante de hoje, na época, era garrafa. Tá? E o pessoal, como passava o dia, se alimentava. O pessoal da fazenda lá fazia carne de porco, fazia frango, né? Mandioca, batata doce, e servia o pessoal que tinha abóbora. Todo mundo comia, né? O jogo de futebol virava, na verdade, uma confraternização. Confraternização, sempre. Né? Era bem... Porque não era só os jogadores, né? Tinha todo um envolvimento... Uma entourage ali. Participava ativamente. Isso aí aconteceu até a gente ficar moço, né? E depois aí já tinha condução. Às vezes a gente ia para jogos de fora, mas como meu irmão já tinha cartas, ele era um dos mais velhos que tinha, ele levava a gente tinha caminhão, ele levava a gente de caminhão. Aí já ia fazer jogo, aí ia fazendo, tinha caminhão, já ia. Aí mudou. Deixamos os cavalos e ficou profissional. Ficou profissional. E assim, o que mais de lembranças o senhor tem depois, assim, porque o senhor provavelmente vinha para a cidade também. Vinha. Para lazer, para passear na cidade, acredito que sim, né? O que era, assim, o que o senhor, aí já mais na adolescência e tal, sim. O que o senhor lembra, assim, de história legal nessa história? Agora, a coisa da época, para a gente se divertir enquanto lá na fazenda, a gente vinha muito aqui para a cidade, porque a gente tinha... se cercava de muita amizade. Então tinha reuniões em casa de família com uns toca-discos que era tal de sonato, né? E aí você fazia bailinho. O que tem hoje de balada, que a turma chama de balada, nós fazíamos na época um bailinho, se reunia o pessoal. Porque nessa época não tinha ainda o clube, né, o Saci?
Não, Não ainda. não, mas já... Já não, tinha o salão no Getúlio Vargas. o Getúlio Vargas, mas tinha... não tinha o Saci ainda, não. 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 Mas aí vocês faziam, então, essa interação aí de paquera e tal. Às vezes era na residência e tinha também no clube, Certo. no Getúlio Vargas, né, que tem um salão. Era o Quatá Futebol Clube. Não era o Quatá Não. Futebol Clube, era o clube de Quatá, chamava. Vamos lá pro clube. Sim. E tinha um salão onde aconteciam os grandes bailes de Quatá, antes de existir o Saci, os grandes bailes eram todos lá. Certo. Né? E tinha mesmo, tinha bastante, com baile com orquestra, formatura, todas essas coisas eram feitas lá. Eu ouvi dizer, seu Lilian, o senhor me confirma, a questão, vocês vinham muito também a questão do desfile de 7 de setembro, não é isso? Desfile de 7 de setembro. Como é que era? Vocês participavam de que forma? Antigamente essas atividades, essas festividades que a gente chama, cívicas, Certo. 7 de setembro, principalmente, que era o dia da independência, era muito, muito, muito comemorado na cidade por conta até a obrigatoriedade da participação das escolas, que se prestavam muito a isso. Então, o que se fazia de mais importante? Eram desfiles cívicos, né? Existia uma forma de conduzir isso, que era um grupo musical, principalmente de percussão, para marcar o ritmo, que eram as tais de fanfarras. Certo. Né? Então, e esses desfiles eram normalmente feitos aí na rua. Começou a se fazer desfile em Quatá com rua de terra. Não tinha pavimento. Sim. Era a terra mesmo, no areião. No Areião. E aí tinha alguns eventos, por exemplo, que foi feito uma vez, depois ficou durável até, repetidos, e a gente fazia uma montagem tipo teatral ao ar livre da própria independência do Brasil, como é que ela foi proclamada lá por Dom Pedro, lá no Riacho do Ipiranga, lá na cabeceira. Vocês faziam uma espécie de um teatro. Então a gente, como nós éramos oriundos da fazenda, tínhamos cavalo, então caracterizavam um como Dom Pedro, o outro como soldado Dom Pedro, ou coisas tudo, e participavam com o cavalo no desfile de 7 de setembro. E era tudo muito, muito bem caracterizado. Com roupa também, com vestimenta. tudo, espada. Olha só. Tinha de tudo. E se proclamava a independência, não era de Quatá, mas era a representação da independência do Brasil. Que bacana. Viu? Porque hoje em dia parece-me que está se restabelecendo isso, mas isso é muito importante, né? Sobre o aspecto do civismo, nacionalismo, né? Isso aí é muito, muito importante para a sociedade. E além do mais, com desfiles de carros alegóricos, que a gente pensa que o carro alegórico é só no carnaval, não é. As alegorias aconteciam em cima de veículos na avenida aí, sempre com a participação da comunidade, vendo aquilo, bandeira do Brasil sendo muito, a gente, um civismo da época que reverenciada a bandeira do Brasil e sim. Muito bom. E isso a gente até espera, né, de coração, que volte, né? Tomara que a
as futuras gerações aí mantenham porque isso é importante, né? Para a sociedade, né, como um todo. Eu acho que é fundamental, porque a gente tinha oportunidade de, além do conhecimento das atividades cívicas, história mesmo, né? A participação política que vinha, que eu acho que é fundamental e importante a gente participar de tudo que a nação precisa para criar aquela vontade de ser brasileiro, né? Sim, sem dúvida. Essa é a que a gente orgulha, almeja, né? Que a gente que é muito importante, né? Esse sentimento de pertencimento, né, a uma nação, a um povo, né, uma união mesmo, né? Isso é muito importante, realmente. Seu Lili, e aí, pelo que o senhor está falando, sítio, fazenda, essa época, deve ter muito caos, né? Tem. Conta aí para nós alguma coisa aí, porque o pessoal quer saber. Tem demais, rapaz. É muita coisa, tem muitas histórias aí que rondaram. Aí tem uma coisa aqui que é inusitado para a cidade, né? Uma trombada de cavalos. Uma rua aqui de trás, um piloto, um cavaleiro trombou com o outro e o cavalo. Nossa. E se machucaram. Se machucaram. Né? Se machucaram. Diz que o cavalo morreu, é verdade? Um cavalo morreu. Nossa. Então foi um acidente grave, não? Foi. A gente ficou assustado com aquilo lá, né? Porque a gente com o cavalo, a gente se identificava bem, né? Porque usava o cavalo como condução, era a principal condução da época nossa, era o cavalo, né? Então a gente usava bem. Então... Mas como é que foi a dinâmica desse acidente? Assim, o que será que aconteceu para dar isso aí? Tinha algum problema de estar meio ébrio? Sabe-se não. O evento está aí, né? Mas a gente não tem muita. E teve inúmeros. A gente, Quatá tinha assim, um acervo muito grande de cavalo. Quase todo mundo se acercava da cidade com cavalo, né? E tinha uma história também que eu tinha um amigo, né? Amigo mesmo, amigo até hoje. Muito amigo, né? Então ele queria ir para a fazenda, né? Aí, mas às vezes tinha um pouco de resistência da mãe, né? Então ele quando chegava no sábado, ele ia para a fazenda e ficava até na segunda-feira de manhã, né? Quando a gente voltava para a escola, né? Ele ficava lá na fazenda. Aí a gente saía lá contíguo à escola que a gente estudava, que era o Luiz Galhardi, né? Ele já levava uma muda de roupa escondido, né? E quando nós saímos, ele pegava a garupa do cavalo e ele pegava a bolsa da escola e nós passávamos em frente à casa dele, né? Que é onde você mora hoje. Ali tinha um muro, ele passava em frente à casa dele, em cima do cavalo, a gente galopando na rua, e ele falava, tchau mãe, jogava a bolsa, jogava a bolsa lá dentro, e a mãe dele ficava gritando, Flávio era o nome dele. Sim. Ele é advogado hoje, não sei se vocês têm conhecimento dele, conhecem ele? Não me recordo. Flávio Nacli. E ele mora em São Paulo hoje, mas a gente aí ia galopando na rua, a rua inteira galopando.
Podia até dar uma trombada, mas nós nunca trombamos, nunca trombamos. E tinha bastante coisa. A gente usava às vezes as coisas lá na área da fazenda para assustar o pessoal que passava a cavalo. A gente via quando a pessoa vinha para a cidade e passava perto lá da fazenda. Aí, normalmente, a gente sabia quem é que gostava de tomar uns tragos. Aí, quando ele estava voltando, nós ficávamos lá perto da porteira, né? Com uma cordinha amarrada e escondido, né? E quando o cavalo vinha chegando perto, a gente abria a porteira, né? O cara não passava de jeito nenhum. Achava que era assombrado. Não tinha portão eletrônico ainda, né? Era do que abriu, né? Era na cordinha, era muito. São essas histórias que a gente teve, né? Para passar a vida, não chegar até aqui, né? Sim, nós somos um resultado daquilo que nós vivenciamos, né? Que nós vivenciamos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Tem as traquinagens, né? As peraltices próprias da adolescência, né? Da infância, mas são importantes para que amoldam também o nosso caráter, né? Porque também não havia maldade, na verdade, né? Na verdade, hoje eu tô colhendo fruto do que eu fui como profissional, né? Vivenciando aí gerações aqui, né? Conversando ali com um amigo, nós estávamos vendo as fotos, né? Aí eu falei, esse cara aqui foi meu colega durante muito tempo. Ele falou assim, mas ele foi meu professor também. E eu fui professor de uma geração muito, muito grande. Professor em sala de aula. Em sala de aula. Em sala de aula. E hoje, para graça de Deus, eu sou extremamente feliz pela quantidade de amigos que eu fiz. Muito. Sempre ligado à comunidade, sempre participando no que era possível, né? E estamos aqui. E assim, na questão também da gente rememorar o ontem, né? O que o senhor acha que mais, assim, na sua ideia, o passado comparativamente com a atualidade, né, com o presente, o que assim, o senhor acha que mais mudou na sua concepção? Não. Mudou tudo de uma forma muito profunda, a estrutura toda. E apesar de que eu passei por isso tudo, eu acho que foi muito rápido. Rapidez, né? Rapidez. Gerou uma coisa que às vezes eu até me recuso a acompanhar, sabe? Mas é fundamental, mudou tudo. A visão que se tem hoje, que os jovens hoje têm, não alcança nunca o que nós passamos. Tá? Hoje, um assalto, às vezes meio esburacado, gera reclamações de todo tipo. Né? E nós... Nem asfalto tinha, né? Nem asfalto tinha. E, por exemplo, eu que morava no centro, tinha tempo que não podia vir na cidade. Época de chuva, né? Não tinha acesso. Ficava difícil, né? Você entendeu? Uhum. Então, o que muda tudo? Estou falando, nós tivemos um incêndio, não tinha comunicação. Naquela época, para comunicar, fazer uma comunicação com as pessoas era muito, muito difícil. Sim. Sabe?
Eu tenho uma história que é mais ou menos assim, sabe? Uma das minhas filhas, numa oportunidade, se formou e teve a oportunidade de fazer um curso no Canadá. E no que nós fizemos isso, eu já estava inteirado, nós fomos levá-la no aeroporto, né? E pegou o avião e foi para o Canadá. Chegou lá, já ligou para a gente, cheguei bem, está tudo bem, meu contato aqui já está me esperando, está tudo em ordem, está tudo bem, então tem que... quantas horas você levou o voo? 10 horas. Aí eu falei, imaginei assim, ela tinha, quando saiu e foi para lá, 22 anos, 21 anos. E eu também saí daqui de Quatá para estudar. Quando eu saí de Quatá para estudar, eu peguei um trem aqui, que demorou 16 horas para chegar em São Paulo, né? E eu fui daqui para um colégio interno, e uma carta demorava 45 dias para chegar aqui. Nossa. Um telegrama, por mais urgente que fosse, demoraria 4 a 5 dias. Tá? Eu tinha 16 anos quando saí, e você veja a alteração. Naquela época, imagina agora com essa velocidade de internet que se tem acesso, o que na verdade nós estamos fazendo agora, né? Sim, exatamente. Nós estamos fazendo agora. Exato. Nós estamos fazendo agora nada mais do que uma pessoa se reportar essas informações, né, ou essas fotos que tem dentro desse recinto aqui, que revela a história de Quatá como um todo, das famílias que tem aqui, a pessoa pode até achar engraçado, né? Nossa! Ele na escola, a pé, levando um padrão. Hoje, mesmo a gente estando na fazenda, o ônibus vai lá, pega, traz para a escola aqui, vai lá, leva, ele vem para a escola, tem comida, tem isso, tem aquilo, tem tudo, não sei o quê. Se precisar de uma coisa, ô mãe, esqueci meu caderno aí, o cara manda para mim? Não mando. Ó, sei que, manda fotografia disso para mim. É verdade. Então nós estamos, a transformação estrutural da sociedade foi muito grande. Conhecimento do homem, o que se faz hoje, né? Aconteceram assim, muito rapidamente, na minha concepção. Você que está numa geração anterior, depois da minha, você já vai sentir menos porque você não conheceu a minha. Fato. Você vai sentir menos porque você não conheceu a minha. Sim. Né? A gente vinha a cavalo para a escola, né? E às vezes tinha orvalho, a gente passava por meio do... A gente tinha que trazer a roupa numa outra coisa. E cuidado para não molhar, porque naquele tempo não tinha tecido impermeável que tem hoje. Nem plástico. Uhum. Imaginou isso? Sim. Por isso é que é tão importante essa conversa, seu Lili, que a gente traz, porque é uma forma da gente justamente visualizar. Poxa vida, o que foi? Como que é hoje? Não é? A diferença é muito grande, não é? Muito grande. Muito grande. E se a gente for ver numa escala de tempo,
até que não é tanto tempo assim. Não, sim. Para ter tido tanta evolução. Porque quando a gente volta lá no passado, a gente percebe que parecia que não era tão rápido as coisas, né? Hoje, de um dia para a noite, as coisas se tornam obsoletas. Você veja bem, ó. Presta atenção. Qual o significado que isso tem? A gente viveu lá, teve um tempo na fazenda que todo mundo trabalhava e só tinha um relógio. Ninguém tinha relógio. Hoje você sabe as horas em tudo quanto é canto que você vai. Você pega o celular, tem relógio, você pega a caneta, tem relógio, né? Olha no pulso, tem relógio. Você sabe as horas. A todo momento, vamos dizer, você passa na cidade aí, tem cidade que tem Relógio, sabe? Então você imagina o que é o sujeito medir o tempo sem ter relógio. Fato. Lá no sítio, muitas vezes a gente... Pelo sol. O sol e posteriormente, o trem passa, deve ser 6 horas, o trem está passando. A gente às vezes escutava a locomotiva. Ela passava perto da fazenda. Passava perto da fazenda. Então, tinha muito disso. Era uma forma de balizar, né? Você marcava encontro sei lá que hora que eu vou poder ir, né? Lá para a hora do almoço eu tô aí. O que é a hora do almoço? Quando solta aí. É fato. Então tem essas coisas que a gente experimentou e foi mostrando uma nova face, que deixa a gente um pouco, que a gente vê a modificação global mesmo. Sim. Sabe? Então, é por aí. Mas faz parte também das mudanças, Faz né? parte das operações. A gente tem que fazer, né? Isso faz parte também do dia a dia. Seu Lili, e agora então, assim, para a gente poder finalizar os causos aí, e a história do passado, eu gostaria de colocar para o senhor fazer um desfecho aí para o pessoal, para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, deixar uma mensagem aí para ficar registrado a sua história de vida aí perante as pessoas, o que quiser falar. Olha, o importante mesmo que eu acho é o seguinte, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre reclamando do que tem e do que a gente precisa para a gente alcançar objetivos maiores. Mas, na verdade, muita gente às vezes chega para mim e fica reclamando, e eu falo para ele: olha, presta atenção, diz para mim aí, quando é que você esteve melhor de vida do que você está hoje? Pensando bem, nunca. Né? Porque hoje você vê as pessoas com telefone, com roupa, com carro, com casa, habitando melhor, tudo e tal, de uma forma. Agora, você presta atenção, agora o que tem, que eu acho que a pessoa precisa evidenciar, que precisa ter atividade produtiva. Produzir alguma coisa de bom, né? E se relacionar sempre de uma maneira pacífica para poder contemporizar às vezes as divergências que existem entre as pessoas, né? Uma palavra de harmonia para tudo, né? Você encontra uma pessoa às vezes bravejando,
Calma, rapaz, isso a gente se resolve com mais um outro tipo de coisa, né? Sempre considerando aquela história assim, ó. Diz que calma e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Sim. Vai. Vamos lá. Né? Então fica, eu acho que nós estamos num caminho de sempre estar melhor, apesar de que tem acontecimentos que assustam a gente, né? Mas nós temos que moralmente tentar viver o melhor possível. Tentar viver o melhor possível. Fazer o máximo que você puder para a família. Família é a estrutura da nossa sociedade para ele viver feliz. Né? Por isso que o homem nasceu para procurar a felicidade. A hora que ele encontra, ele não sabe o que fazer com ela. Então, é um pouco mais difícil. Então, é encontrar a felicidade e saber usar. Né? E é como se faz, saber usar qualquer tipo de coisa. Carro, saber usar vai ser bom. Se não souber usar, vai ser ruim. Né? Então a gente procurar fazer o melhor da vida da gente, para a gente poder estar indo em frente. Uma boa. Que legal. Caros telespectadores, ouvintes, foi o seu Lili, uma bela mensagem, bela experiência de vida, trazendo aqui para todos nós. Agradecemos, seu Lili, de coração, muito alegres, né? Estamos aqui por tê-lo aqui conosco, participando conosco dessa entrevista, trazendo essas mensagens de não só de esperança, né? Mas também daquilo que foi o nosso passado, porque quando a gente consegue reconhecer o nosso passado, a nossa vida, a gente consegue traçar um futuro melhor. Então, muito obrigado, senhor Lili, pela disponibilidade, por ter estado aqui conosco, por ter transmitido a todos vocês, caros telespectadores, essas mensagens. Então, ficamos aqui por hoje. Meu nome é Luiz Geraldo Foetter Guimarães e estamos aqui nesse projeto do resgate do ontem, das histórias do ontem, através da Lei Paulo Gustavo, do governo federal, através do Ministério Ministério da Cultura, né, juntamente com a Prefeitura Municipal de Quatá, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Então, nós estamos aqui trazendo esse projeto de resgate das memórias históricas da nossa cidade de Quatá. Muito obrigado, seu Lili, muito obrigado, caro ouvinte, e até o próximo episódio. Até logo.